E aí, galera do oitavo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos trabalhar a arte e o artesanato na visão, na ideia e na perspectiva de Kant. Então, fica atento sobre o que nós vamos estar discutindo nesse momento. Prepara teu material, fica atento às informações. Se você sentir dificuldade, pausa o vídeo para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais sobre essas ideias que estão aqui na visão de Kant. Então, vamos à nossa aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre a arte e o artesanato, baseado na visão de Kant. O que Kant vai falar sobre esse assunto da arte e o artesanato? Talvez você se pergunte, professor, que relação nós vamos estar trabalhando dentro da filosofia com a arte e com o artesanato? Então, para começar, eu quero trazer para vocês ali uma imagem que é interessante, uma mulher boliviana produzindo artesanato para o autossustento. Então, diz o seguinte, segundo Kant, toda ação que visa a outra coisa, que não é o belo em si, não é considerada arte. Ah, professor, consegui perceber. Nós ainda estamos trabalhando, professor, com um capítulo que fala sobre estética. Isso, juízo estético ou juízo de gosto de Kant. Então, repetindo para você que está aí assistindo a nossa aula, vai dizer o seguinte, segundo Kant, toda ação que visa a outra coisa, que não é o belo em si, não é considerada arte. Então, nós vamos compreender um pouco dentro dessa perspectiva, a arte e o artesanato. Dissemos que Kant não considera a natureza como uma obra de arte. Lembra sobre isso que nós falamos nos nossos encontros, tá? E justamente nas páginas anteriores faziam-se perguntas sobre as diversas paisagens e se aquilo era de fato uma obra, né? Se aquilo de fato era considerada uma obra de arte. Então nós percebemos que Kant traz justamente isso, né? Mas isso não significa dizer que ela não seja capaz de despertar o sentimento do belo nas pessoas. Olha que interessante, vamos grifar aqui para que a gente possa compreender. Aqui nos faz analisar, perceber dois pontos importantes. Primeiro, nós trazemos que Kant desenvolvia a ideia de não considerar a natureza como uma obra de arte. Mas o texto continua dizendo que mais não significa dizer que ela não seja capaz de despertar o sentimento de belo nas pessoas. Ou seja, mesmo que mesmo que aquela obra de arte que seria a natureza, mas que na verdade para Kant não é, mesmo assim, aquele cenário natural, ele vai despertar o belo nas pessoas, né? Ele vai trazer ali curiosidade nas pessoas, tá? Então, justamente essa é a relação. Então, vamos um pouquinho mais à frente para a gente compreender sobre a arte e o artesanato. Ocorre que, para Kant, a arte é uma atividade essencialmente humana. Então, vamos aqui, mais uma vez, destacar, tá? Vamos fazer um destaque aqui em Kant. Ele diz que a arte é uma atividade essencialmente humana, que exige intenção, vontade, desejo, decisão, livre-arbítrio e raciocínio por parte daquele que produz. Por essa razão, não existe uma sincronia com a natureza, porque no caso daquele que vai produzir a arte, como ele disse que é uma atividade essencialmente humana, já a natureza já está fixa, é uma criação divina. E aqui ele diz que a arte, ela vai ter que ter uma atividade que é essencialmente humana, ela vai ter que ter ali a intenção, ela exige intenção, a vontade, o desejo, a decisão, livre-arbítrio, raciocínio por parte daquele que produz. A natureza, ela não é produzida por alguém, ela já existe, é uma obra divina. Então nós estamos aqui justamente trazendo essa relação do que Kant fala por não considerar que a natureza é uma obra de arte e ao mesmo tempo ele traz para que você possamos compreender acerca dessa ideia da arte e do artesanato voltado aí na vontade, no desejo, na decisão, no livre-arbítrio e no raciocínio. Então, a partir de agora, você tem sim uma ideia, uma dimensão
sobre a arte como uma atividade essencialmente humana e ela vai produzir algo diferenciado naquele artista, que é justamente a vontade de produzir. Vamos um pouquinho mais à frente. Sendo assim, como a natureza não é construída pela racionalidade humana, olha aí, vocês conseguem lembrar? Vou novamente trazer o destaque ali em cima para vocês, tá? Quando ele coloca que a arte é uma atividade essencialmente humana, é uma atividade essencialmente humana. Então você tem aí essa atividade que vai exigir vários momentos para o homem que é o produtor, que é o artista. Já que o texto vai dizer, sendo assim, como a natureza não é construída pela racionalidade humana, ela não pode ser considerada uma obra de arte. E aí, o que você acha dessa visão de Kant? Kant traz justamente algo fácil para que você possamos compreender. Então, deverão ser diferenciadas. Então, ele acredita que precisa diferenciar, já que, voltando para cá, nós vamos ter a intenção, a vontade, o desejo, a decisão, o livre-arbítrio e o raciocínio por parte daquele que produz. Deverão ser diferenciadas, portanto, as belezas naturais das obras de arte. Então, chegamos a um momento importante. É necessário que eu e você possamos distinguir aí as belezas naturais das obras de arte. Então, quando eu olho, baseado na visão de Kant, quando eu olho para uma beleza natural, eu não devo afirmar que aquela beleza natural ela é uma obra de arte, já que a obra de arte ela é livre, já que a obra de arte ela exige uma intenção, já que a obra de arte ela exige uma vontade, um desejo, existe uma dominância daquele que vai produzir, né? Ele vai ter ali o direito de criar e recriar. Já no caso das belezas naturais, não, ela está fora dessa relação do pensamento, ela está fora da racionalidade humana, é algo divino, é algo projetado, produzido de forma soberana. Então nós estamos aqui trazendo justamente essa perspectiva da arte e do artesanato. Talvez agora você esteja conseguindo compreender por que nós estamos estudando um pouco sobre arte, sobre artesanato, trazendo justamente aí na perspectiva de Kant. Vamos um pouco mais à frente para que a gente possa entender mais, tá? Do mesmo modo, Kant diferenciou a arte do artesanato. Opa, professor! Então agora nós vamos compreender um pouco sobre a arte e o artesanato. Então vamos lá. Se a arte é algo que eleva de acordo com o sentimento que proporciona, a arte vai falar de sentimento. De acordo com o sentimento que proporciona, seria o artesanato, um detentor das mesmas capacidades? Segundo o filósofo em questão, olha aqui, o artesanato é uma atividade penosa, não muito atraente, e visa unicamente a remuneração e o utilitarismo. Não é, portanto, uma atividade livre, tá? Então ele vai trazer aqui que o artesanato não é uma atividade livre. Reforçando, ele diz que a arte é algo que é elevado, digamos assim, ela vai crescer, surgir de acordo com o sentimento. Já no caso do artesanato, ele diz que é uma atividade penosa, não é muito atraente, visa unicamente a remuneração e ao utilitarismo. Não é, portanto, uma atividade livre, pois sofre coações e visa aos interesses individuais. Desse modo, o artesanato não é considerado uma arte. Eu acredito que você esteja conseguindo compreender sobre esse assunto. Outro argumento utilizado por Kant para sustentar sua tese é de que o artista, quando inicia uma obra, nunca sabe qual será seu resultado final, ao passo que o artesão tem consciência do resultado do seu trabalho. Então, nós estamos estudando aqui, baseado em Kant, algumas relações, algumas diferenças que são importantes. Então, ele parte do princípio a nos explicar sobre a diferença de olharmos para uma paisagem natural e para uma obra de arte,
e ele traz aqui justamente a diferença da arte e do artesanato. Olha que destaque ele traz aqui. Outros argumentos utilizados por Kant para sustentar a sua tese é de que o artista, quando inicia uma obra, nunca, olha o destaque na palavra nunca, sabe qual será o seu resultado final. Ao passo que o artesão tem consciência. Aqui, o artista nunca sabe, dá um destaque para nunca sabe. Já o artesão tem consciência, do resultado do seu trabalho. Se observarmos, por exemplo, um relojoeiro realizar o seu trabalho, veremos que além de saber precisamente o resultado que constrói, o relógio funcionará por meio de suas engrenagens. Ele tem uma finalidade muito específica, o lucro que terá a venda dos objetos que o fabricou. Então, resumindo, Kant vai dizer que o artesanato tem a visão justamente do lucro. Já na perspectiva, artesanato e artesão, já na perspectiva do artista, ele não tem ali justamente essa relação, porque envolve sentimento, tá? Espero que você esteja compreendendo a visão de Kant acerca da arte, acerca do artesão. É interessante para que a gente possa dar sequência aos nossos estudos sobre a estética, nossos estudos sobre juízo estético ou juízo de gosto baseado em Immanuel Kant. Nesse sentido, Kant diferencia a arte mecânica de arte estética. O trabalho produzido pelo relojoeiro enquadra-se na arte mecânica. A arte estética seria aquela que não tem outra pretensão senão o próprio sentimento do belo. É possível distinguir no pensamento de Kant no que se refere às artes estéticas, as belas artes e as artes agradáveis. As belas artes são aquelas que proporcionam prazer de forma desinteressada, sendo as únicas capazes de despertar às pessoas o sentimento do belo. As artes agradáveis visam unicamente a percepção do sentido no que se refere ao sentimento de prazer ou de satisfação pessoal. Para exemplificar as artes agradáveis, podemos citar a boa conversa que temos com nossos amigos ou as alegrias que sentimos. Então, ele vai justamente falar que isso aqui é um exemplo, né, que ele vai trazer sobre as artes agradáveis, tá? Citar uma boa conversa que temos com nossos amigos ou alegrias que sentimos ou ouvimos uma boa anedota. As artes mecânicas são todas aquelas que apresentam um fim específico e útil, como a atividade do relojoeiro, que também é considerada artesanato. Então, Kant vai aqui nos trazer vários exemplos importantes, tá? Ele traz aqui nessa perspectiva as artes agradáveis, ele traz as artes mecânicas, ele traz as artes ou o artista, o artesanato ou artesão, e ele traz também essa relação da natureza, paisagem natural, que não é, em sua perspectiva, em sua visão, é arte. Então, nós estamos justamente aí conseguindo compreender um pouco. Eu quero, antes de encerrar essa aula, trazer para vocês, apresentar aqui para vocês, para que vocês possam ficar com essa imagem, né, no início aqui da nossa discussão sobre a arte e o artesanato na perspectiva de Kant. E encerrar agora com a mesma frase que eu falei no início, que diz o seguinte: segundo Kant, toda ação que visa a outra coisa que não é o belo em si não é considerado arte. Ou seja, Kant está dizendo, para que a gente possa entender, compreender, se foge dentro da perspectiva do belo, do sentimento, não é arte, vai ser artesanato. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Espero que você se aprofunde mais, conhecendo um pouco sobre Immanuel Kant, conhecendo um pouco mais sobre o juízo de estética, conhecendo um pouco mais sobre essa perspectiva, sobre o juízo de gosto também em Kant. Valeu, até o próximo encontro.